Para aqueles que buscam a tua face, venha poderoso neste lugar. Oh Pai, adentra esta casa, adentra, meu Deus, essa família, meu Deus, com a tua glória, com a manifestação do teu poder, Pai. É verdade, Jesus, venha com o teu poder hoje, meu Deus, se manifestar aqui no nosso meio, de maneira toda especial, meu Pai, que essa pessoa, ela venha hoje, meu Deus, levar, meu Pai, se mover das águas para a sua casa. Então fale com Deus, meu irmão, fale com Deus, e diga para Ele: Jesus, eu quero esse mover na minha família. Diga para Ele que você quer, meus irmãos, esse mover sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, fale com Ele agora e diga para Ele: Jesus, eu preciso desse mover, meu Deus, na minha casa, no meu lar. O Senhor se movendo, meu Pai, muda toda a situação, toda dificuldade, meu Pai, que exista, é transformada, meu Deus, porque o Senhor se move, o teu poder tem se movido. Então move aqui nesse lugar, meu Pai, de maneira especial. Move o teu poder, meu Pai, aqui hoje, para que essa pessoa, meu Pai, saia daqui curada, liberta, levando, meu Pai, uma bênção para a sua casa. Você que quer, meus irmãos, levar uma bênção hoje para a sua casa, então você vai levantar agora as suas mãos para os céus, levante suas mãos para o alto e diga para Ele: Jesus, eu quero levar uma bênção para a minha casa hoje. Manda, Senhor, manda o teu poder, venha hoje, levante as águas. Quem trouxe as águas hoje, meus irmãos, levanta para os céus, em nome de Jesus, e peça para Deus mover agora as águas. Move as águas, Senhor, em nome de Jesus. Peça a Ele, meus irmãos, para Ele se mover na sua vida. Peça a Jesus agora para Ele se mover, meus irmãos, hoje de maneira especial, de maneira que você saia daqui hoje sabendo, meu irmão, que Deus já visitou sua casa. Em nome de Jesus, fale com Deus e diga para Ele: eu creio, meu Pai, que o Senhor já se mover na minha família, no meu lar. Em nome do Senhor Jesus, move as águas, Senhor. Nós clamamos, te pedimos, em nome de Jesus, esse mover bonito do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus. É o momento, meu irmão, é o momento, igreja, é o momento da igreja pedir, orar, clamar com fé, dizendo: Jesus, move hoje aqui as águas, meu Pai, move as águas, move o teu poder aqui nesse lugar hoje, em nome do Senhor Jesus. Isso, vai declarando com toda a sua fé e vai declarar: Jesus, move as águas, em nome do Senhor Jesus. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Então mais uma vez você vai declarar: quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. É que hoje, depois de dar para o céu, diga: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu não declare: move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e me restaurar
família hoje. Pastor, eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu declare: move as águas. É com o mover de Deus que vai acontecer, que está acontecendo aqui. E move as águas. É a quarta-feira de se mover. É o mover de Deus. Vou mergulhar, me restaurar, minha família. Mas vamos celebrar bem forte e move as águas, Senhor, move Deus, move as águas. Vou mergulhar e libertar minha família. Então você vai declarando: é hoje que eu descanso através dessas águas, minha família vai se libertar, diga, minha casa vai se libertar, eu creio. Hoje vão ter sede de Deus, irmãos, o que vai acontecer? Eles vão beber das águas, vão ter sede de Jesus. E aquele que bebe a água nos tem para dar, meus irmãos, nunca mais terá sede. Então louve a Deus e declare: oh, move as águas, Senhor, e move as águas, Senhor, move. É a quarta-feira do mover das águas. Vou mergulhar, me libertar, vou libertar minha família. Pela fé vai sim, irmão. Vai sim libertar a família em nome de Jesus. Move as águas, Senhor. Move, Deus, move. Ele se move. Águas, vou restaurar minha família. Diga, Senhor Jesus, eu creio nisso. Vai ter restauração, vai ter cura, vai ter libertação na minha casa, porque Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Em nome de Jesus, vamos aplaudir Ele forte, que Ele merece todo louvor, toda glória. Move as águas, Senhor, move as águas, move as águas. Vou mergulhar, vou me libertar, se move as águas. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Porque Ele está aqui. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos de igreja. Graça e paz a todos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos na quarta-feira do mover das águas. Diga amém. Amém? E onde nós clamamos a Deus, pessoal, toda quarta, para Deus consagrar, né, as águas, porque pela fé, quadro de fé, você vai levar as águas para alguém que está doente, alguém que está enfermo, alguém que está desempregado, que está viciado no vício. Ou, pastor, eu tenho meu familiar que mora longe, como é que eu faço? Você vai beber essa água por ele, amém? Você vai pensar nesse familiar e você vai tomar dessa água por ele. Jesus vai fazer uma obra onde ele estiver, em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas a água tem que estar ungida, tem que estar consagrada, tem que ter a unção de Deus, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então essa é a quarta-feira do mover das águas. Daqui a pouquinho eu já unjo com óleo na oração, né? A gente unge com óleo, pede a Deus a bênção no nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Agora, como pela fé,
Vamos pegar a nossa Bíblia, irmãos, estudar o que Deus tem para nos fazer como lição, né? Do que é preciso para que a nossa família passe a ser sedenta por Jesus, né? Que eles possam ser alcançados. A gente está aprendendo aqui. E essas lições é para nós mesmos, pessoal. É o que a gente precisa, é para nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Achei que está muito frio, irmão. Deixa 22, amém? Isso, em nome de Jesus. Ainda está muito, né? Muito frio, não é bom não. Amém? Pode ficar até metade seu, né, pessoal? Então, a gente tem que vigiar também com a temperatura, né? Amém? Glória a Deus, então 22 já está bom, já. Amém, Jesus? Glória a Deus, né? Bom, então, hoje vamos aprender mais uma lição que é preciso para a gente não ficar, como ela vai poder ganhar a Senhora de Jesus, ver ele sedento por Jesus, para a glória do Senhor, tá? E no livro de João, capítulo 4, é a passada nós estamos estudando, onde Jesus falou sobre as águas do mar, aquela mulher no poço de Jacó. Vamos voltar lá um pouquinho. Logo no início, no capítulo 4, versículo 3, estava meditando, meus irmãos, e Deus falou muito forte esse versículo aqui em meu coração. João capítulo 4, versículo de número 3. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 3. Vamos lá? Evangelho de João 4, verso 3. Vamos ler juntos? Em nome de Jesus. João 4, verso 3. Isso, João 4, verso de número 3. Amém? Quem achou? Diga amém. E diz assim então, pessoal, vamos lá? Versículo 3. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por onde? Por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Olha só, né? Versículo número 6 agora. E estava o que, irmãos? Ali na fonte, olha lá. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus pôs o que? Cansado do caminho. Isso aqui é muito forte. Deus falou muito comigo nessa parte aqui, ó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso, quase a hora sexta. Amém? Então, a mensagem de hoje está nessa parte aqui, irmão, que Jesus disse, o texto diz, Jesus cansado do caminho. Você sabe que o caminho para a gente ganhar a família para Jesus, irmãos, às vezes é cansativo. Às vezes o caminho para ganhar um filho para Jesus é cansativo. Às vezes o caminho para poder receber uma vitória na família, para alcançar uma bênção, às vezes ele é o quê? Cansativo. E Jesus também cansou. Ele estava cansado do caminho. E às vezes fica meio cansado. Poxa, hoje toda quarta-feira eu venho, eu oro. Mas, porque assim, quando você vem toda quarta-feira, amém, você ora, e logo na outra semana, ou com poucos dias, com pouco tempo, você já vê aquele filho transformado, você até se anima mais, né? Você vê aquele marido mudado, você vê aquelas coisas mudadas, né? Você até se anima mais. Mas às vezes você trilha um caminho, irmãos, você vem orando, e nem sempre você vê de imediato aquela mudança, nem sempre você vai ver aquele resultado, né? Nem sempre você vai ver aquele resultado que você gostaria, aquela cura, ou aquela transformação. Isso muitas das vezes vai descansa também, né? Porque você estou orando, estou lutando, pastor, mas aquele ficou do mesmo jeito, aquele marido ficou do mesmo jeito, aquele filho não larga aquela droga, não larga aqueles vícios, ou pastor, continua com umas amizades, eu falo, não me ouve, né? Então às vezes você cansa. Mas Jesus fez uma coisa aqui, ele estava cansado do caminho, amém? Ele cansado, o que ele fez? Ele parou para pregar, ele parou para descansar um pouco, e aí surgiu a oportunidade dele continuar pregando. Apareceu aquela mulher, a gente não estou acusando com essa história dela, amém? E ele começa a pregar para ela, quer dizer, mesmo cansado, ele continuou pregando a palavra.
Diga bem, irmãos. Mesmo cansado, ele continuou evangelizando, continuou falando da palavra de Deus. Amém? Mesmo que o caminho foi cansativo, alguém chegou, ele poderia não falar nada, né? Não é cansado, não falar nada de Jesus aqui não. Hoje estou bem cansado. Mas não, o crente tem que entender que ele tem que cumprir a missão dele, mesmo quando ele está o quê? Mesmo quando ele está o quê? Cansado, irmão. Aí eu estou cansado, pastor, de tanto orar, de fazer isso pela minha família, de lutar, de batalhar, tanta correria do dia a dia. Mas agora que eu me meio cansado. Pois é, mas Jesus também se sentiu cansado, mas mesmo cansado, ele parou num lugar estratégico. Não pensa que ele parou ali porque ele quis, não. O Espírito Santo estava guiando ele ali, irmãos. Guiou ele para parar justamente para um lugar que ele ia ganhar aquela mulher para Jesus, ele ia ganhar aquela vida. E essa mulher que ele ganhou, ela ganhou muita gente. Ela ganhou meus irmãos de Samaria lá, ela começou a evangelizar. Ele deixou ali um evangelista. Amém? Mas por quê? Porque mesmo cansado, ele foi lá e pregou a palavra e a conversa não foi pô. E o evangelismo aqui não foi curto não, foi longo, meu irmão. Começou aqui no versículo 7, ó. Você pega aqui todo esse versículo todinho aqui, ó. Amém? Até o versículo 30, né? Olha lá, tudinho. Aqui Jesus falando com ela, evangelizando com ela, mostrando para ela a verdade. Olha que ele estava cansado. Então, mesmo cansado, continue falando de Jesus para a sua família, continue pregando, continue orando. Mesmo cansado, continue evangelizando. Mesmo cansado, continue orando por ele, vir da igreja, fazendo sua parte. Amém, irmãos? Por que, pastor? Porque quando você faz isso, mesmo cansado, você se esforça, você se dedica, Deus vai te honrar. Então, na verdade, é que Deus honra justamente quando a pessoa está cansada e continua buscando a Deus, continua servindo a Deus. Amém? Mesmo cansado às vezes, né? Mesmo esgotado às vezes. Às vezes nem esgotado, mas eu trabalhei muito também. Ontem, talvez tendo que ir muito, ou, né? Mesmo cansado, pouco pedindo até um descanso, pouco pedindo até para ficar mais em casa. Né? E você fala, não, mas eu vou para a igreja, mas eu vou orar. Aí sabe o que Deus faz? Deus te dá mais força, vai te dar mais força. E você não sabe nem por que você que está ali. Você que pensa, não, eu só ia fazer 7 quarta-feira, já estou em 10, já estou em 20, já estou em 30. Glória a Deus. E não falta mais, está ali sem fim. Por quê? Porque Deus vai dando mais força. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Está escrito no livro de Isaías 40. Olha lá, livro de Isaías 40, que Deus, ele dá força ao cansado. Diga amém, meus irmãos. Olha lá, vamos ler aqui, ó. Aqui, ó, livro de Isaías 40, 29, né? Que Deus dá força a quem? Ao cansado. Aqui, ó, vamos ler aqui para a gente poder ter o melhor entendimento, né? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo 29. Amém? Veja como é que Deus faz, né? Quando você cansado, busca a Deus, segue a Deus, mesmo cansado, te prepara, porque Deus vai te mandar mais força. Diga amém. Amém, meus irmãos? Não importa qual é a sua situação, qual é o seu cansaço, se esforce, continue se esforçando, porque Deus vai te dar mais e mais força. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, é assim que Deus faz. Quer ver? Vamos ler junto aqui, ó. Isaías 40, versículo 29. Amém, meus irmãos? Vamos ler em nome de Jesus. Verso 29. Diz assim, Isaías 40, verso 29. Diz assim, ó. Ele dá vigor, olha lá, dá vigor a quem, irmãos? Ao cansado. Amém, irmão? Quando a pessoa pensa que tem mais força, pastor, acho que não aguento mais não, pastor. Aguenta sim, Deus vai te dar mais força. Amém? Ah, mas acho que eu vou parar, pastor. Para não, meu irmão. Para não, porque Deus vai te dar mais vigor. Diga amém. Amém? Não, mas eu estou lutando há muito tempo, pastor. Você vai lutar um pouco mais de tempo sim. E vai continuar lutando em nome de Jesus. Força, ele dá vigor, olha lá, ao cansado. E o que mais que ele faz? Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Ah, pastor, eu não tenho nem mais vigor, pastor, tanto que já tem uma gota, pastor. Mas quando você é de Deus, busca Deus, pode ter certeza que ele vai te dar mais força. É isso que Deus faz. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Isso é Deus que dá esse vigor. Ele vai multiplicar essa força. Amém? Então você fala, pastor, acho que eu vou parar no meio caminho. Para não, meu irmão. Vai parar não. Você vai conseguir. Ele vai dar força ao cansado, mais vigor. Em nome de quem, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele fez isso, sabe com quem? Com Gideão. Gideão, lembra que ele foi para uma batalha? Ele foi para uma batalha com quantos homens? Com quantos homens ele foi para uma batalha?
Quem lembra? Quantos homens de Gideão foi para a batalha? 300, muito bem, meus irmãos. A Bíblia diz que ele foi com os 300 para a batalha. E a Bíblia diz que ele foi com a tocha, com o canto na mão, com as trombetas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele quebrou o canto, com as trombetas, os inimigos foram derrotados ali. Amém? Mas ainda tinha muito inimigo para ser vencido, irmãos. E eles estavam fugindo. Se o inimigo foge, uma hora ele volta, né? Então Deus disse, vamos perseguir os inimigos. E a Bíblia diz que Deus foi com Gideão, sabe por quê? Porque olha o que Gideão fez quando estava cansado. Juízes, livro de Juízes, capítulo 8. Olha o que Gideão e seus homens valentes fizeram quando estavam cansados. Amém? Que é isso que a gente precisa despertar, meus irmãos. Às vezes estamos cansados, a gente só quer parar, né? Eu vou parar aqui, acho que não vou mais não, acho que não vou mais orar tanto assim não, acho que não vou mais toda quarta-feira não, eu acho que não vou, não, poxa, eu vou ficar mais em casa. Olha aqui o que Gideão fez quando ele estava cansado. Por isso Deus foi com ele, irmãos. Por isso Deus deu grande vitória, amém? Que está cansado, todo mundo fica, amém, meus irmãos? Mas a questão é, você vai parar por causa desse cansaço? Ou vai continuar avançando, né? Vamos ler? Olha lá, Juízes 8, verso 4. Marca aí na sua Bíblia, que é muito forte essa passagem também, tá, pessoal? Que mostra que Deus quer a gente assim, pessoal. Deus quer a gente cansado, mas perseguindo ainda, né? O texto diz assim, ó. Olha lá, Juízes 8, verso 4, que diz assim: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Já o que, irmãos? Já o que? Cansados, está vendo? Como é que eles já estavam? Cansados. Mas ainda o que? Perseguindo. Cansados. Mas ainda o que? Perseguindo o objetivo. Ainda perseguindo o objetivo. Eles tinham um objetivo. Eles tinham um alvo. Amém? Eles tinham uma meta. Mas eles estavam cansados. Mas ainda perseguindo. Eu tenho um alvo. Eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo. Você aqui na igreja, você tem um alvo. Você tem um objetivo. Pastor, qual é o alvo? Ganhar a família para Jesus. Ver o filho curado, abençoado, salvo, liberto. Ver o marido transformado. Amém? Pastor, meio cansado, pastor. Mas continue perseguindo. O seu objetivo você vai alcançar em nome de Jesus. Continue perseguindo seu alvo, seu objetivo. Amém, meus irmãos? Na presença de Deus. Você quer ganhar a família, então continua perseguindo. Diga amém. Amém, meus irmãos? Vamos desligar essa máquina aqui um pouquinho. Em nome de Jesus, amém? Isso. Não pode ser não, é muito frio. A não ser domingo, quando for muita gente, né? Amém? Estudos especiais. Amém, meus irmãos? Muita gente a gente aquece mais, né, irmão? Vai com 18 graus, muito frio. Não. Amém? Me liga essa Alexa ficar também em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Bom, então vamos lá. Então, voltando ao texto, vamos ler de novo, para ficar bem gravado no nosso coração, irmãos. Capítulo 8, versículo 4, que diz: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados. Olha aí, irmão. Mas ainda o que, irmão? Perseguindo. Amém? Não importa a mesma luta. Não importa a situação, eles estavam cansados, mas ainda estavam perseguindo. Vamos cumprir a meta, vamos cumprir nosso alvo, vamos continuar. Por isso Deus escolheu 300, está vendo? Tinha uma multidão para ir com o Gideão, né? Mas ele falou: não, eu só quero os valentes. Eu só quero os valentes, porque os valentes é assim, irmãos. Os valentes de Jesus, ele é assim, amém? Ele mesmo cansado continua. Diga amém. Por quê? Porque eles contam com Deus. Eles contam com a direção de Deus. Amém, meus irmãos? Conta com a direção de Deus. Que mesmo cansado você vai vencer. Diga amém. Amém, meus irmãos? Você vai vencer cansado. Não importa a situação. Mesmo cansado, continue. Amém? Porque você vai cumprir o seu objetivo. Você vai alcançar a sua meta, o seu alvo. Diga graças a Deus. Amém? Vamos voltar agora para Isaías. Agora eu quero voltar novamente para Isaías, na parte do versículo 31. Amém?
que mostra o segredo de ter mais força quando você se sentir cansado. Aqui, ó. Amém? Vamos lá. Voltando para Isaías. Isaías, aqui a gente vai terminar para a gente orar. Isaías 40, né? Só que no versículo 31. A gente já deu o versículo 29, né? Que diz que Deus dá vigor ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Agora, no versículo 31, ele diz assim, ó. Vamos lá. Aqui está o segredo de renovar as forças. Amém, meus irmãos? Vamos ler? É esperar dele, né? Olha lá. Quem achou, diga amém? Isaías 40, novamente, versículo 31. Olha agora. Mas os que esperam em quem? No Senhor, renovarão o quê? As suas forças. Está vendo? Pastor, por que tem dia cansado e para? Para porque não esperou no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Mesmo que todos digam, não adianta, desista. Não, eu estou esperando em Deus. Eu vou desistir por quê? É Deus que prometeu. Ele vai cumprir. Diga amém. Isso é esperar. Isso é o segredo, é de ter a força renovada. Bota com esperança em Deus. Porque às vezes nós cansamos e paramos. Não é por causa do cansaço físico, não. Mas é porque mentalmente você tirou sua esperança do lugar que era para estar. A nossa esperança tem que estar em Deus. Diga amém. Às vezes esse cansaço ao ponto de parar, amém? Esse cansaço às vezes ao ponto de parar é porque você perdeu a expectativa. Porque, repito, quando você olha, já vê logo de imediato o resultado, é bom, né? Você até se anima mais, é verdade? Amém? E quando você olha, às vezes não vê o resultado de imediato. Então bate aquele desânimo, mas aí é que está. Se você continua tendo esperança em Deus, se você continua esperando o Senhor, o texto diz, ó, mas os que esperam se renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Ou seja, você ainda vai decolar, meu irmão. O pastor está demorando, pastor, mas tu ainda vai decolar em nome de Jesus. Diga amém, amém, meus irmãos. O pastor minha cabeça está demorando, mas ainda vai acontecer, você ainda vai decolar, meu irmão. Glória a Deus. E tem mais, vamos ler mais aqui, ó. Renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não que se cansarão, caminharão e não que, irmão, se praticarão. Então tem gente, meus irmãos, que vai alcançar, alguém vai correr mais, ou seja, vai alcançar a bênção um pouco mais rápido, ou seja, tem bênção que vai vir como a águia inteira. Aqui tem 3 processos da bênção, gente. Ó, tem 3 processos da bênção. Se você espera em Deus, amém, sem parar no meio do caminho, você continua firme, ali, ó. Amém, mesmo cansado, buscando a Deus, você vem a Deus, esperando em Deus, você vai subir como águia ainda, irmãos, amém? E segundo, ele diz, correrão e não se cansarão. O que significa isso? Quer dizer, vai alcançar as bênçãos, algumas bênçãos mais rápidas, amém? Porque se você faz alguma coisa correndo, se você vai para algum lugar correndo, entende-se que você vai chegar mais rápido que quem vai o quê? Andando. É ou não é verdade, irmãos? Entende-se que se você corre, você vai chegar mais rápido do que quem vai andando. Amém? Tem vezes que vai vir, meus irmãos, como águia, amém, meus irmãos? Rapidamente, surpresa, né? Como acontece, amém? A águia ela vem de surpresa assim, ou a bênção pode vir mais rápido, correndo, quem vai correndo, ou às vezes as bênçãos vão vir andando mesmo, é um pouco mais devagar, amém, meus irmãos? É um pouco mais devagar, mas vai chegar a bênção. O importante é que você não vai se fatigar, você não vai parar no meio do caminho, você vai conseguir chegar e conquistar a tua bênção. Em nome de quem, irmãos? De Jesus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter. Eu tenho que manter perseguindo o meu objetivo, perseguindo o meu propósito, mesmo estando cansado. Porque se você parar, é porque você perdeu a esperança, você perdeu a fé. Amém? Mas se você continua, quer dizer que você continua firme na fé. É igual andar de bicicleta, meus irmãos. Se você está pedalando, você continua o quê? Andando. Se você para de pedalar, tudo para. Que entendeu, meus irmãos? Amém? Se você parar, Deus para. Mas se você continuar, Deus vai ser contigo e vai te honrar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então a mensagem de hoje foi essa. Meus irmãos, mesmo cansado, continue buscando a Deus, servindo a Deus, porque Jesus agiu assim. Os valentes de Gideão e os seus valentes agiram assim, foram vencedores. Amém, meus irmãos? E aqui está dizendo que esse é o segredo
do sucesso, o segredo para você subir como águia, para você conseguir chegar no teu objetivo, seja andando, correndo, você vai chegar se você não parar no meio do caminho. Diga bem, meus irmãos, continua firme que você vai alcançar a vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar agora. Pegue em suas mãos sua garrafa com água. Vamos orar. Vamos declarar agora uma bênção para a família. Em nome de Jesus. Como você quer sua casa? Como você quer seu lar? Ô pastor, eu quero minha casa abençoada. Então pegue as águas. Você vai levantar para o alto agora e vai declarar, meus irmãos, em nome de Jesus agora, sua casa, casa de bênção. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos declarando esse louvor. Casa de bênção. Diga, minha família será, ou minha casa será uma casa de bênção. Amém? Então levante as águas para os céus agora. Comece a declarar, meus irmãos, sua casa, uma casa de bênção. Isso. Vai declarando como você quer sua casa, qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo, seu propósito. Fale para Deus. Isso. Diga para Ele: Senhor, eu quero minha casa abençoada, eu quero minha casa curada, liberta. Livre, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Diga para Ele agora, e diga: Pai, como diz essa canção, assim eu quero que a minha casa seja, meu Pai, minha casa seja verdadeiramente uma casa de bênção. Eu vou perseguir esse alvo, irmão, persiga esse alvo. Não seja sua casa ser menos do que diz essa canção. Olha só: minha casa será uma casa de bênção. Sua casa não pode ser menos do que isso, não pode. Tem que ser conhecida como casa de bênção. Um pedaço do céu. Isso, é isso que Deus quer que seja sua casa, irmão. Persiga esse alvo. Eles estarão reunidos, adoradores, Que só exalta ao Deus verdadeiro e fiel. que só exaltam ao Deus. Levante o meio da família também, irmãos. Carteirinha da família, com o nome da família. Que declare: minha casa será reconhecida como lugar de milagre. É isso que eu estou falando, meu irmão. É isso. É assim que você vai reconhecer sua casa. É desse jeito, é dessa maneira, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo, onde há prosperidade, amor. Então levante suas mãos para os céus, declare as águas agora, declare: faça do meu lar um lugar de harmonia. Não aceite menos não, pessoal. A sua casa será assim. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade, meu Deus, e nunca mais. Essa canção é oração, meus irmãos, pois a casa nunca mais saberá isso. Viver. Agora eu vou preparar a unção das águas agora. Eu queria que você levar as águas, os obreiros, eles vão encher as águas e você vai abençoar suas águas agora. minha casa será Reconhecida. conhecida. Olha a frase que é reconhecida como lugar de milagres, oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Então levanta as águas, sacode aí e diz: do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. É isso que Deus quer, sua casa vai ter harmonia e paz. Faz, Senhor, do meu coração, tua casa. Jesus está consagrado agora as águas. Ficar e nunca mais partir. Aleluia. Que um dia te receber, nunca mais saberá. E viver sem ti.
todo mal sai, toda obra maligna sai, inferno, bruxaria que fizeram, todo mal sai, porque Deus está mandando bênção na tua casa, Deus está mandando bênção para o teu lar, para a tua família, Ele está mandando resposta, em nome de Jesus. Usa a casa que um dia o recebeu, aleluia. Um dia nunca mais saberá viver sem ti. Então que a sua casa receba agora uma bênção. Receba a bênção no seu lar agora. Diga: eu recebo Jesus. Diga o nome dele para Jesus. Isso, você escreve o nome dele, verdade. Diga o nome dele, Pai, entrego todos eles aqui em tuas mãos. Toda a minha família, diga toda a minha casa, todo o meu lar, Jesus. Eu declaro abençoados. Toda a minha família, diga: eu declaro abençoado. Em nome de Jesus. Isso, vai declarando. A família toda abençoada. Em nome de Jesus. Isso, em nome do Senhor. Ele abençoando, é só esperar nele. Ele renova as forças. Ele renova as forças agora. Em nome de Jesus. Quem estava fraco agora fica forte. Quem estava desanimado agora se anima. Em nome de Jesus. Não desista, meu irmão. Espera nele e ele tudo fará. Diga obrigado, Jesus. E digam graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Bem forte para Jesus, porque Ele já abençoou sua casa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem. As águas já foram ungidas, pessoal. Foram ungidas com óleo, consagradas. Eu tenho certeza que Deus já abençoou, tá bom? Agora pode sentar. Os obreiros vai marcar agora a letra S. É a bênção 14, amém, do nosso estudo, campanha 20 quartas-feiras dos sedentos por Jesus. Diga amém. Amém? Então você vai marcar aí agora a letra S. S de saúde. Amém? S de salvação. S de sedento por Jesus. Diga amém. Amém, meus irmãos? Diga: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Vamos declarar mais uma vez? Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Declaro a terceira vez, são 14 vezes. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Agora desce quarta vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Quinta vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Sexta vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Sétima vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Amém? Oitava vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Nona vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. 10ª vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Agora 11ª. Levanta a cartela. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. 11ª. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. 12ª. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Agora 13ª. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. 14ª, pessoal. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Diga amém. Digam graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus. Amém. Família sedenta por